Dois homens estavam, cada qual no seu quadrado, podemos assim dizer. Um estava numa lancha muito bonita, muito rica, e nesta lancha ele tinha coquetel, ele tinha aparelhagem tecnológica, e o outro estava em pé dentro da praia. Ambos tinham que fazer a travessia. O primeiro começou ligando a lancha e sentado de forma bem descansada. Graças aos avanços tecnológicos, a lancha chegou muito rápido na outra parte da praia. 3 horas depois, o outro ainda estava antes da metade do percurso. Mais 3 horas depois, o outro estava na metade do percurso. E aproximadamente 12 horas, aquele que fora nadando chegou, embora cansado, conseguiu chegar a outra parte da praia. Ambos chegaram. O primeiro chegou tranquila e descansadamente. O segundo chegou cansado, mas ambos chegaram. O que analisamos é que o primeiro conseguiu chegar com as facilidades que lhe foram oferecidas e que ele dispunha às suas mãos. O segundo demorou, mas nadou, colocou braço após braço e foi nadando e conseguiu chegar ao mar. O segundo, conseguindo a vitória, adquiriu valores que ninguém consegue subtrair. Adquiriu maturidade, adquiriu coragem para enfrentar as ondas, para enfrentar as adversidades. Desenvolveu força física e força psicológica, enquanto o outro, preguiçosa e descansadamente estava sentado, não desenvolver esses valores. Na vida, nós temos essas condições. Uns têm facilidades, outros tantos temos dificuldades. E o mais importante é que nós conseguimos nossos objetivos. Basta confiar, basta ter coragem, basta acreditar. Desistir jamais, mas continuar sempre. Insistir, recomeçar e poder dar um passo avante a cada momento. E saber que depois de uma tempestade ou de grandes desafios, grandes enigmas, nós conseguimos a vitória e certamente iremos agradecer a Deus por termos adquirido maturidade espiritual, sabedoria, experiência, por ter desenvolvido capacidades antes adormecidas. Esta é a finalidade do sofrimento e esta é a sabedoria de todos aqueles que buscam superar os seus desafios. No programa de hoje, nós vamos falar sobre convivência familiar. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Certamente que é um duplo egoísmo. O próprio Jesus já nos orientava: vivei no mundo, mas não sejais do mundo. Aqueles que aderem ao pensamento cristão deverão certamente estar no meio das pessoas convivendo. Jesus convivia com todas as classes sociais, culturais, religiosas e, no entanto, não se contaminou. Porque ele nos dava o exemplo de que somente no contato com o ser humano, na experiência humana, é que nós amadurecemos. Então deveremos sim não estar reclusos da sociedade para não nos contaminarmos. Hermínio Corrêa de Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, ele fala das lutas do grupo de desobsessão e, se referindo aos médiuns, ele entra numa abordagem em que muitas vezes, devido às lutas do dia a dia, a pessoa quantas vezes deseja reservar-se do mundo, ficar isolada e não se contaminar com as energias de fora para que esteja íntegro ao trabalho mediúnico. Mas a nossa vida moderna não nos permite que estejamos enclausurados, até porque é no contato humano
É no cotidiano que muitas vezes poderemos nos tornar instrumentos do bem. Então, é na convivência que nós vamos amadurecer. Repetimos a frase de Jesus: vivei no mundo, mas não sejais do mundo. Por que é que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se, desde que estes não mais precisam de cuidados? Os animais vivem a vida material e não a vida moral. Graças ao instinto de conservação, a mãe, quando o filhote nasce, tem todo um cuidado para que este possa se desenvolver e se fortalecer. Quando este atinge a chamada maturidade fisiológica e por si só ele pode dar conta da própria vida, a mãe o abandona, porque está ali a preservação do instinto de conservação. No ser humano se dá diferente, porque nós somos espíritos dotados de consciência, e é um progresso moral e espiritual quando, além de ter o processo da maternidade, do cuidado infantil, que vamos chamar de puerpério, e que se avança com idade mais à frente, esta mãe, digamos melhor, os pais, eles vão cuidar por toda a vida. Então, o ser humano, sendo um ser dotado de razão, ele estabelece na família o processo de evolução, uma vez que a família, se torna aí a célula máter da sociedade. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Certamente seria o recrudescimento, o agravamento do egoísmo. Uma vez que nós estamos em convivência humana para desenvolver as potencialidades e, diga-se de passagem, as nossas potências morais e intelectuais. Convivendo é que nós vamos experienciando aqui na Terra as lutas, as provas e expiações que nós teremos que passar para o amadurecimento. O isolamento seria esse agravamento do egoísmo. Como entender o Instituto da Família? Os estabelecimentos de ensino do mundo, eles vão nos instruir. Quando nós nos referimos ao Instituto Familiar, entendemos que significa um verdadeiro educandário de almas. Porque ali naquele grupo familiar, nós teremos muitos espíritos simpáticos, amores do passado, que retornam para nos estimular na reencarnação. Como também poderemos ter, quem sabe, em grande quantidade, algumas inimizades. E muitas vezes espíritos antipáticos ou inimigos do passado retornam através dos laços consanguíneos ou corporais para o reajuste e o restabelecimento. Então nós entendemos que a família é o chamado cadinho purificador, é onde nós temos a grande oportunidade de nos renovar moral e espiritualmente. Daí a grande proposta é melhor viver em família. Por esta razão, aperte mais esse laço. A família será sempre esse educandário de luz, onde nós teremos a grande oportunidade de crescer. Portanto, os nossos familiares são onde nós encontramos as primeiras lições e são as oportunidades, aqueles espíritos que conosco se reencarnam, para que possamos desenvolver entre as virtudes o amor e o perdão. Qual a diferença entre família e parentela? Nos círculos da fé, vários companheiros que seguem a mensagem de Jesus ou que desempenham tarefas do bem ou grandes ideais nobres, queixam-se de que muitos dos opositores encontram-se entre os seus parentes. Nós vamos analisar que parentela é muito diferente de família. A parentela está no círculo consanguíneo, onde aqueles que estão através da lei da biologia, agregados, convivem muitas vezes na intimidade doméstica. E família, que tem um conceito muito mais amplo, vai englobar os processos de afinidade. Quando Jesus for abordado por algumas pessoas que diziam: tua mãe está aí fora com teus irmãos, ele disse:
minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque ele estabeleceu naquele momento o aprendizado de que nossos familiares verdadeiros são aqueles com os quais temos afinidades espirituais. Muitas vezes essa afinidade se dá entre pessoas estranhas fisicamente. Muitas vezes a não afinidade ou a antipatia está entre aqueles consanguíneos que vivem e compartilham dentro da intimidade doméstica. Então é importante perceber que a nossa grande família universal, que é a humanidade, um dia estará convertida pelos laços de amor, quebrando as barreiras das geografias, do regionalismo, que é a grande tarefa da humanidade, evoluir para chegarmos à grande família. Enquanto isso não ocorre, que isso pertence a eras e mais eras, nós vamos lutar dentro do nosso círculo familiar, dentro da intimidade doméstica, e gostaríamos aqui de lembrar uma grande amiga que, muito simples, ela nos dizia: quem dentro de casa não é caridoso, lá fora é mentiroso. Porque se nós não conseguimos estabelecer o mínimo de esforço e estabelecer a quebra de barreiras antipáticas e de indiferença entre aqueles que compartilham conosco, se não temos condições de auxiliar aqueles que choram e padecem ao nosso lado, muito difícil seríamos bons para aqueles que estão mais distantes. Mais uma vez, dentro de casa é que começam os exercícios e as lições e a vivência das lições de Jesus. Deveremos, então, estabelecer no nosso lar um santuário doméstico para que ali tenhamos a oportunidade de amar e de servir. Como explicar o papel da maternidade? O papel da maternidade será sempre um misto de júbilo e de sofrimento, de prova e de missão ao mesmo tempo. Será sempre e em qualquer parte o intercâmbio divino. A maternidade é, conforme o Espírito Emmanuel, guarda as chaves de controle do mundo, porque através da mulher é que nós temos a cocriação da vida. A mulher, quando responsável dentro do processo da maternidade, ela se torna um instrumento divino para abençoar a própria vida. É certo que existem determinadas mães que não amadureceram para este processo e para a missão a qual foram confiadas, relegando aquela tarefa. E nós vamos perceber que as consequências são danosas, porque quando fugimos das nossas responsabilidades, nós estamos ali acarretando sofrimentos futuros. Lembrando do Espírito Maria Dolores, ela nos diz que a maternidade é uma tarefa tão importante que certo dia um espírito pedir a Deus para redimir-se do seu passado delituoso, que Deus, na sua misericórdia, concedesse uma tarefa. E os espíritos do alto deram a missão de ser um anjo na terra. E este anjo desempenharia o papel de mãe. Que consequências tem para o espírito o aborto? O aborto será sempre a reencarnação interrompida. Para o espírito, será esse processo de interrupção. Há sempre crime na prática do aborto. Quando o aborto é praticado legalmente pela medicina para salvar a vida da mãe, temos aí uma compreensão do fato. Mas quando a mulher pratica o aborto pelo seu bel prazer, para a sua vaidade, ou sem outras finalidades que não seja a sua vida em risco, é certamente um crime cometido. Quando o aborto é realizado para o espírito que teve aquela reencarnação interrompida, muitas vezes, se for um espírito evoluído, ele irá buscar uma nova reencarnação, uma nova oportunidade, entendendo os atos criminosos. Mas, se for um espírito ainda inferior, provavelmente
Ele poderá, na condição de justiceiro, querer cobrar aquela reencarnação interrompida ou alimentar mágoa, quem sabe, sentimentos inferiores com aqueles que foram responsáveis pelo ato de interrupção. O aborto sempre será o crime praticado e que deverá ter a observância das leis vigentes do país e, muito mais que isso, ter o direito à vida em questão. Quando está em questão a vida da mãe, o risco de morte para esta mãe, a medicina terá legalidade para praticá-lo. Mas, em tese geral, o aborto é um grande crime. Que dizer sobre a indissolubilidade do casamento? A indissolubilidade do casamento seria a não separação ou a união permanente daqueles dois seres. O casamento verdadeiro, segundo a visão dos bons espíritos, é a união das almas, as afinidades, o respeito, a troca recíproca de sentimentos nobres. Mas o casamento é uma instituição humana. E quando a convivência se torna impossível, quando a integridade está ameaçada, segundo o espírito Joana de Ângeles, o casal deverá buscar outras alternativas para restabelecer a harmonia. Quando se torne impossível a convivência e esteja ameaçada a vida ou a integridade, é natural que a separação seja uma alternativa viável, mas é preciso rever a convivência e rever os valores. No entanto, a indissolubilidade seria a união obrigatória e permanente, o que é um estabelecimento da compreensão e das leis humanas. Diante das leis da natureza, o que os espíritos observam são as afinidades, são os casamentos de afinidades, as afinidades espirituais. O amor é o único elo que responde por todas as uniões entre os espíritos. Que dizer sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família? Diríamos que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque o espírito existia antes da formação do corpo. Nos processos de ingratidão na convivência familiar, nós vamos perceber que é o grande retrato do egoísmo que se manifesta. Que diríamos a um pai cujos filhos egoístas não reconhecessem todo o amor e educação que receberam ao longo dos anos, que tranquilizem a sua consciência, que voltem os seus olhares para o alto e agradeçam a Deus a oportunidade de poder servir a esses filhos. Que esses pais façam uma análise em sua consciência. Que pude fazer pelos meus filhos durante o período da infância, da educação e até o momento? E certamente, se o fizeram de forma possível, se deram o máximo de si pelos filhos, estarão em paz. Mas suponhamos que esses pais tenham vacilado durante a tarefa da educação, da paternidade, da maternidade. Que diremos? Que eles possam se recompor enquanto possível. A educação moral será sempre a grande mola propulsora do progresso da humanidade. Kardec nos faz refletir em o Evangelho segundo o Espiritismo que os pais deverão estar tranquilos quando fazem o máximo possível para preparar seus filhos para o mundo. E deverão se reajustar, se acaso, no processo da educação, eles falham e não lutam para combater as más tendências dos seus filhos, que esta é a grande tarefa da paternidade e da maternidade. Que possamos voltar nossa atenção para os filhos, para os familiares, de forma gratificante ou de forma agradecida. A gratidão será sempre uma bênção em nosso lar, porque todas as vezes que agradecemos, estaremos sempre abençoando aqueles que convivem conosco.
O espírito Joana de Ângeles nos diz que deveremos, ao menos uma vez por semana, realizar o culto do Evangelho no lar. É uma reunião muito simples de família, onde reunimos aqueles que compartilham conosco da experiência humana, doméstica, para realizar um momento de prece e de reflexões. Pega-se um copo, um jarro com água e coloca na mesa. Pega o Evangelho e coloca na mesa. Reúne a família, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando um lar entra em prece realizando o culto do Evangelho no lar, toda a família se beneficia. Os lares circunvizinhos recebem a assistência e a presença da espiritualidade maior. Quando, em um edifício, realizamos o Evangelho no lar, todo o edifício recebe a presença e assistência dos benfeitores espirituais. Evangelho no lar é a presença de Jesus e Jesus no lar é vida para o lar. Realizemos, portanto, esse momento de orações, de reflexões, porque é uma forma que teremos ali de fortalecer os laços familiares. Se alguma dificuldade, alguma tarefa tenhamos a realizar naquela noite, façamos o mínimo possível, mas, se possível, evitemos sair naquela noite e, ao dormir, oremos mais um tanto. Os espíritos bons nos levarão para regiões nobres, onde estaremos em contato com esses amigos benfeitores. Mais uma vez diremos: Jesus no lar é vida para o nosso lar. Passamos agora para o momento de curiosidades espíritas, que hoje será apresentado por nossa irmã Cláudia Rico. Cláudia, é com você. Olá a todos! Vocês sabiam que há fortes evidências do fenômeno da reencarnação? A possibilidade de reencarnar, ela está ligada à ideia de que, com a destruição do corpo físico, não há igualmente a destruição definitiva do espírito. O próprio Evangelho nos traz várias passagens onde a reencarnação é tratada. Uma dessas passagens, bastante emblemática, diz respeito à conversa que Jesus teve com Nicodemos, membro do Sinédrio, onde ele diz que a ninguém será dado alcançar e ver o reino de Deus se não tiver nascido de novo. O uso da expressão nascer de novo, com essa expressão, Jesus não quis dizer que será necessário a um corpo velho, já desgastado, entrar novamente no ventre materno. O que Jesus quis dizer é que há sim a possibilidade de vidas sucessivas, das quais se utilizam os espíritos para alcançar o nível máximo de sua evolução e autoaperfeiçoamento. Muitos estudos ao longo do tempo vêm sendo empreendidos, no sentido de provar que a reencarnação existe de fato, que ela é verdadeira. Apesar de existirem várias teorias acerca do assunto, a ciência não chegou a uma conclusão definitiva. Mas, apesar disso, há muitos relatos por todo o mundo de pessoas que juram lembrar-se de muitos detalhes de vidas passadas. São jovens, adultos e inclusive crianças que nos apresentam relatos muito curiosos a esse respeito. Hoje nós vamos analisar o caso de James Leininger. Tudo começou há aproximadamente 20 anos atrás, quando uma criança acordou seus pais no meio da madrugada, com 2 anos de idade, chorando e gritando muito. Seus pais pensaram tratar-se apenas de um pesadelo, algo normal a qualquer criança. Acontece que os supostos pesadelos continuaram e aumentaram de intensidade. James adorava brincar com aviões, e em suas brincadeiras e desenhos, ele sempre envolvia bombas, mísseis e fogo. Era comum em seus pesadelos James gritar que a sua aeronave estava pegando fogo. Diante da reiteração dessa afirmativa, os pais resolveram acordar a criança de um desses pesadelos e o questionou sobre essa afirmação, ao que James respondeu que a sua aeronave pegava fogo porque foi atingida por um míssil japonês e que havia decolado de uma base chamada Natoma. Ele destacou que quando os japoneses derrubaram sua aeronave, ele acabou morrendo em uma ilha chamada Iojima. Curiosos, os pais de James começaram a investigar o assunto, procurando nomes, sobrenomes, dados geográficos, datas, diversas ocorrências e pessoas que lutaram na Segunda Guerra Mundial.
Depois de muitas pesquisas, Andrea e Bruce, pais de James, não só puderam constatar a veracidade de muitas informações do garoto, como também encontraram a história de um homem chamado James Houston, falecido aos 21 anos de idade no ano de 1945, na Batalha de Iwo Jima, sua última missão. Seria James Leininger a reencarnação de James Houston? Bom, para a família que empreendeu toda essa pesquisa, toda essa busca, não há dúvidas de que sim. Afinal, eles não podem atribuir tantas informações como fruto da imaginação de um menino de apenas 2 anos de idade. De todo modo, os relatos de James e a sua história completa podem ser encontradas nesse livro A Volta, que foi um livro escrito pelos pais de James, Andrea e Bruce Leininger. É um livro muito interessante e fica como opção de leitura que o Centro Espírita Boa Nova passa para vocês e para todos aqueles que quiserem se aprofundar nesse assunto, que não deixa de ser uma forte evidência da reencarnação. Esse foi o Curiosidades Espíritas de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero que esse programa sirva de estímulo, de incentivo, para que vocês estudem mais sobre o assunto e procurem se informar sobre tantos outros relatos espalhados mundo afora. Até o próximo encontro. Aí, meus irmãos, infelizmente chegamos ao final de mais um programa. Nós estaremos de volta na próxima sexta-feira. Queremos pedir a todos vocês que nos assistem, que curtam nossas redes sociais. Centro-Esp Boa Nova é o nosso canal do Instagram, Centro Espírita Boa Nova é o nosso canal de Facebook e YouTube. O grande aviso é que dia 2 de fevereiro estaremos de volta presencialmente. Olha que bacana! Presencialmente com nossas atividades espíritas. Mas você que está em casa, que ainda não pode sair, nós estaremos também continuando a transmissão e transmitiremos ao vivo nossas palestras às terças-feiras, às 19h30. Então, que você possa estar presente em nossa casa, como também que você possa estar assistindo ao vivo a transmissão às 19h30 pelo canal do YouTube. Então, muito gratos, nós estamos a vocês que nos assistem. Até o próximo encontro. Fica com Deus. Senhor Jesus, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como nós precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Obrigado, Jesus.